Saudações, pessoal do primeiro ano A, sempre iniciando a aula com aqueles votos de que todos vocês possam estar bem, né? Nesse momento que a gente ainda continua enfrentando. Vamos hoje, na nossa aula, fazer a correção da atividade proposta na última sexta-feira para vocês, tá bom? Dando continuidade à nossa unidade de função do segundo grau. Porém, aquele mesmo apelo de sempre, que a gente faça o ciclo completo, né? Receba o material na sexta-feira, além da atividade dos vídeos explicativos, possa acompanhar por eles, até porque eles são a base da atividade, mas que a gente também prestigie a correção, essa videoaula que a gente está promovendo, né? Que é esse momento que a gente vai tirar dúvidas, a gente vai procurar compreender melhor a atividade que foi passada, tá bom? Então a gente deixa esse pedido, esse apelo para que possamos acompanhar todo o ciclo, né? Desde o recebimento da atividade com os vídeos explicativos, como também com a videoaula de correção, tá bom? Mas, como é de costume, no começo de toda aula, a gente fala a respeito dessa imagem aqui, que ela representa se alguém respondeu corretamente na turma o desafio proposto, né, no finalzinho da videoaula anterior, e se houve participação e automaticamente se houve ou não também vencedor, né? Vamos ser objetivos aqui e dizer, né, mais uma semana, ainda bem, né, que a gente fica muito satisfeito e feliz porque houve participação de pessoas da turma mais uma vez, né, e das pessoas que participaram. A primeira que respondeu corretamente ao desafio foi Ana Júlia. Então, Ana Júlia, por mais essa semana, lhe parabenizo. Parabenizo também os demais que opinaram, deram sua opinião a respeito do desafio proposto, né? E a gente convida vocês, ao longo da correção, né, antes de finalizar a aula, a gente deixa um novo desafio proposto para ser revelado na próxima semana, tá bom? Mas vamos relembrar que desafio foi esse, né? O desafio proposto na aula anterior era um desafio bem simples, né? Não precisava cálculo nem nada, só observação. E a pergunta era a seguinte: o carro está estacionado em qual vaga? A gente tinha aí 6 vagas enumeradas, né? E o carro estava ocupando uma dessas vagas e a gente queria saber que vaga era essa. Se a gente olha do jeito que está, os números que aparecem são 16, 06, 68, 88. A vaga aqui do carro, né, que está ocupando, 98. Só que não tem uma sequência, né, um padrão de sequência aí. Mas, se a gente pegar essa imagem, invertê-la, ou seja, colocá-la de cabeça para baixo, a parte das numerações, nós vamos ter 80, 91, 90, né, 89, 88 e 86. Então, pela lógica, o número que está faltando aqui, que é a vaga ocupada pelo carro, é o 87. Globo, mas 87 vai ficar diferente aqui. É na visão do motorista, né? Então, na visão do motorista, aparece bem direitinho. Que a visão do motorista é como se ele estivesse chegando de lá para cá, os números que ele está vendo de lá para cá, né? Então, os números que ele está vendo é justamente esse. A numeração que a gente está falando aqui, que ela está invertida de cabeça para baixo. Tá bom, então? Então, essa é a resposta do desafio. A vaga ocupada é 87, ok? Vamos lá, vamos agora, antes da correção das questões, tem aquele momento que a gente faz sempre após revelar o desafio, né? Revelar o vencedor do desafio. A gente tem uma mensagem inicial nesse sentido de procurar nos inspirar, procurar nos motivar para que a gente acompanhe de uma forma mais atenciosa a correção, ok? Vamos escutar a mensagem que temos para hoje. Porque às vezes a impressão que se dá é que a gente tem medo de enfrentar as adversidades, com medo de barroar em alguma coisa e se quebrar. Mas eu tenho um pensamento de que se um de você já é forte, imagine vários.
quando você se quebra, muitas vezes você talvez se fortaleça. Diz assim: que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. E que o medo da vida nunca lhe impeça de viver. O medo, meu povo, o medo pode ser bom. Serve para nos alertar. Tem função de proteger, mas pode nos ensinar. Que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é um sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é um sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é um sinal para ficar. Se há medo da maldade, é um sinal para amar. Se há medo do silêncio, é um sinal para falar. E se o silêncio insistir, é um sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Ora, toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Fica aí a mensagem, né? Para que a gente não deixe de tentar buscar os nossos objetivos, porque muitas vezes a gente nem tenta, porque já entra nessa disputa, já entra nessa tentativa frustrado, né? Já com a mente que não vai conseguir, com um pensamento pessimista. Mas não, né? Os objetivos, muitas vezes eles têm obstáculos e é importante que esses obstáculos existam, né? Eles têm seu grau de importância, muitas vezes até para a gente saber valorizar melhor quando a gente consegue conquistar, né? Então fica essa mensagem aí, que o medo não nos atrofie, não nos iniba de tentar buscar realizar nosso sonho, mas que ele sirva de estímulo, né? Para que a gente se fortaleça cada vez mais em busca da realização desses objetivos, ok? Vamos lá. Pessoal, a correção de hoje, né, vai relembrar muita coisa que possivelmente vocês já viram no nono ano, né, que era equação do segundo grau, né? Tem essa parte aqui de fórmula de Bhaskara. Até porque função do segundo grau tem muita relação com a equação do segundo grau, né? Então, baseado nos links dos vídeos que foram para acompanhar, né, para que vocês acompanhassem e tentassem responder a atividade, a gente aqui vai fazer passo a passo, bem detalhado, relembrando essa fórmula do segundo grau, né, que vai ser muito importante para nós aqui também na função do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então diz assim na primeira questão, ó. Encontre as raízes das funções quadráticas, que é a mesma coisa de função do segundo grau, a seguir. Aí, de preferência, pela fórmula de Bhaskara, né? Então, a gente vai aqui fazer pela fórmula de Bhaskara. Se eu não me engano, são 3 letras. Vamos relembrar essa fórmula de Bhaskara, né? Fazendo assim um passo a passo mais detalhado para fazer essa revisão do que possivelmente vocês já deram uma olhadinha o ano passado. Se eventualmente alguém não viu, não tem nenhum problema, a gente vai explicar aqui passo a passo, tá certo? Bora lá, pessoal. A gente já viu em aulas anteriores a questão dos coeficientes, né? Ou seja, uma função do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Quem são os coeficientes? A gente chama de A, B e C. Coeficiente A
é aquele valor numérico que acompanha a letra ao quadrado. Coeficiente B é o valor numérico que acompanha a letra, sem ter o expoente. E coeficiente C é aquele que vem apenas o número, sem ter nenhuma letra, nenhuma parte literal junto dele. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é separar os valores desses coeficientes. Então eu tenho a primeira função, ó, f de x, que é a mesma coisa de y, né? É igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. Então aqui já está organizadinho, né? O x ao quadrado, o x e o número solto. O a é o valor que vem junto da letra ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui, a gente diz que a subtendido 1. Então o coeficiente a é 1, certo? B, valor numérico que vem junto da letra, menos 2. Então B é menos 2. E o C, né, que a gente tem aqui, o coeficiente C é o número que vem solto sem letra. No caso aqui a gente tem menos 8. De posse desses valores aqui, dos coeficientes A, B e C, só jogar na fórmula de Bhaskara. Aqui está ela, para a gente ir lembrando, né, porque tem muitas pessoas que já memorizaram essa fórmula desde o ano passado, mas a gente coloca aqui para a gente ir fazendo apenas a substituição, passo a passo, olhando os sinais, olhando os critérios de resolução de expressões numéricas, o que é que calcula primeiro, para não estar se atrapalhando, tá bom? Então vamos fazer essas primeiras aqui devagarzinho, seguindo passo a passo. A fórmula de Bhaskara é essa: menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Algumas pessoas estudaram, dependendo da forma como o professor conduziu no nono ano, menos b mais ou menos, né, delta, raiz de delta. O que seria delta? Delta, na verdade, é tudo isso que está aqui dentro da raiz, ó. B ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é o que a gente chama de delta, né? É a mesma coisa, tá bom? Então, nessa parte aí, não muda nada. Essa parte de delta é a mesma coisa. Na próxima aula, a gente vai até dar uma reforçada nessa questão do delta, tá bom? Então, vamos substituindo. Onde for A, a gente coloca 1. Onde for B, a gente coloca menos 2. E onde for C, a gente coloca menos 8, ok? Só é substituir, depois a gente vai mostrando o passo a passo da resolução da fórmula de Bhaskara na forma de expressão numérica. Vendo o que é que tem que fazer primeiro para não fazer equivocado e errar o cálculo, tá bom? Bora lá? Então a gente tem aqui, pessoal, x, que os valores de x que a gente está procurando. Então a gente coloca aqui, veja só. A regra diz menos b. Então eu coloco menos, só que o b também tem um menos, ó. Então para não ficar 2 menos pegado, eu coloco o valor do b entre parênteses, certo? Então menos que está aqui é o menos da regra. O b, que é menos 2, coloquei entre parênteses, aí continua, ó, mais ou menos, repete, abre a raiz, ó, abre a raiz, e dentro da raiz eu tenho b ao quadrado. Quem é b, não é menos 2? Menos 2 ao quadrado. Coloquei no parênteses, só por questão de organização, chamando a atenção que o valor é negativo, certo? Continua, menos 4, vezes A, quem é A? 1, vezes 1, vezes C, quem é C? Menos 8, tá bom? Então nós temos essa parte aqui todinha, tá bom? Foi tudo substituído. Na parte de baixo é 2 vezes A, no caso 2 vezes 1, ok? Pronto, daqui para frente é só ir calculando e reduzindo, afunilando todo o cálculo até chegar nos valores de x, tá bom? Então, vamos lá? Menos e menos aqui, ó, fica mais. Então, senão mais não precisa. 2 mais ou menos, abra a raiz. Aí eu vou fazer menos 2 ao quadrado. Né? Menos, base negativa, expoente par, resultado positivo. Né? Menos 2 ao quadrado é 4. Pessoal, desse sinal de menos até chegar aqui o final, ó, onde tem o 4ac, são duas multiplicações que eu tenho que fazer. Tá bom? Faça a relação de sinal a partir daqui para frente, ó, a partir desse menos até o final. Depois eu multiplico tudo. Vamos fazer logo a relação de sinal aqui. Menos por mais, menos. Menos por menos, mais. Ok? Então vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então dentro da raiz ficou 4 mais 32, né? Sobre 2 vezes 1, 2. Continuando, baixo 2, mais ou menos. Eu vou somar aqui, ó. 4 mais 32 dá 36. Dentro da raiz, né? Dividido por 2. Vamos fazer a outra parte. 2 mais ou menos. A raiz de 36, encontrando a raiz quadrada de 36, dá 6, né? Dividido por 2.
Quando eu cheguei a esse momento de já ter calculado a raiz, é o momento de eu encontrar os dois possíveis valores de x, que eu posso chamar de x1, x2, x', x'. Eu coloquei aqui 1 e 2, mas eu vou pedir desculpas a vocês que o ideal para não confundir era que esse número 1 e esse número 2 tivesse ficado aqui na partezinha de baixo, né? Para vocês não confundirem achando que aqui é x ao quadrado, tá bom? Mas aqui o sentido é esse, é o primeiro valor de x e o segundo valor de x, x1 e x2, tá ok? Então bora lá. Por que dois valores? Vocês estão vendo aqui que tem um sinal de mais e menos. Então eu vou fazer um cálculo usando o sinal de mais e vou fazer outro cálculo usando o sinal de menos. A única diferença é um cálculo com mais e outro cálculo com menos, tá bom? Os valores permanecem os mesmos. Então a gente tem aqui, ó, primeiro 2, fazendo logo por mais, certo? 2 mais 6 dividido por 2. E na outra, 2 menos 6 dividido por 2. Quanto é que dá aqui? 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2, 4. Ficou meio sem ser muito perceptível aqui, né? A cor vermelha. Mas aqui o primeiro valor é 4, certo? O primeiro valor de x é 4. Agora eu vou fazer outra conta com menos. 2 menos 6 é menos 4. Né? 2 menos 6 menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então na letra A, os valores de x são 4 positivo, 2 negativo. Ok? É longo o cálculo, né? Mas substituindo, olhando com calma aqui, passo a passo, fazendo os devidos cálculos, prestando atenção na relação de sinal, né? E nos critérios de resolução de expressão numérica, dá para fazer direitinho, tá bom? Vamos seguir, vamos ver aqui a letra B, que é a mesma coisa, né? A mesma substituição dentro da fórmula de base, o enunciado é o mesmo. Tá aqui a fórmulazinha de novo para a gente acompanhar. Dá uma olhadinha aqui, ó, certo? Aqui nós temos a função menos x ao quadrado menos 6x menos 5. Tá na ordenzinha, o A, o B e o C. Só que vocês dão uma olhada que é tudo negativo. Ó. Não tem nenhum número acompanhando aqui o x ao quadrado, até porque é 1, só que é um negativo. Então o coeficiente A é um negativo, o coeficiente B é 6 negativo e o coeficiente C é 5 negativo, tá bom? Mesma coisa, joga na substituição. Ter calma, atenção, principalmente quando tem muitos valores negativos, para a gente não passar despercebido ou calcular alguma coisa equivocadamente, tá bom? Então veja lá, vamos substituir menos B. Então menos da regra e o B é menos 6. Então colocar um parênteses de novo aqui, menos, menos 6. Aí continua a fórmula, né? Mais ou menos. Abra a raiz. Aí dentro da raiz coloca B ao quadrado. Quem é B? Não é menos 6? Menos 6 ao quadrado. Continua. Menos da regra. 4 vezes A vezes C. 4 vezes A. Quem é A? A é um negativo. Um negativo. Quem é C? 5 negativo. Daqui desse menos, que antecede o 4, até o final, é um cálculo só, né? A gente vai fazer duas multiplicações e depois fazer a relação de sinal, tá bom? E embaixo, 2 vezes A. 2 vezes A. Lembre que A agora é negativo, é um negativo, tá vendo? Então por isso que aqui ficou 2 que multiplica menos 1. Tudo bem? Substituição tudo tranquila. Sinais negativos, dá uma olhadinha aí para não esquecer nada, certo? Vamos seguir. Então aqui eu tenho menos e menos dá mais, então dá 6, né? Mais ou menos. Dentro da raiz, quanto é 6 ao quadrado? 36, né? Apesar da base ser negativa, mas o expoente é par, vai dar positivo. Daqui para o final, vamos fazer a relação de sinal. Ó. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então ficou 36 menos 20, tá bom? Sobre. Quanto é que dá 2 que multiplica um negativo? Dá menos 2, né? Ok? Vamos seguir. Baixo 6, mais ou menos, raiz. 36 menos 20 dá 16. Então, raiz de 16 sobre, repete o 2 negativo. Como aqui só tem um número dentro da raiz, eu vou calcular o valor dessa raiz, certo? 6 mais ou menos. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, 6 mais ou menos 4, dividido por, repete o menos 2. Pronto, chegou o momento da gente analisar os dois valores de x, fazendo uma continha com mais e depois outra continha com menos. Só muda esse sinal, o restante permanece, certo? Então, fica assim. 6 mais 4 dividido por menos 2 e 6 menos 4 dividido por menos 2, tá bom? Vamos fazer logo essa primeira. 6 mais 4 não é 10, né? Dividido por menos 2. Aí faz a relação que dá menos e 10 dividido por 2 dá 5.
primeiro valor de x é menos 5, tá bom? Olha o segundo valor de x aqui. Troquei agora no lugar de mais, coloquei menos. 6 menos 4, 2. Repete o menos 2. 2 dividido por menos 2, a relação de sinal é menos, né? 2 dividido por 2, 1. Então, na letra B, os valores de x são menos 5 e menos 1. Ok? E tem ainda a letra C nessa primeira questão, para a gente reforçar mais ainda essa revisão da utilização da fórmula de Bhaskara, né? Veja só, pessoal. Mesma coisa, eu tenho f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x menos 9. A, B e C, está tudo organizadinho de novo. Só que o A agora é 2, ó. Tá vendo? Esse número que acompanha o x ao quadrado é o valor do A, o coeficiente A. Então, A é 2, B é menos 3 e C, que é o número solto, é menos 9. Tá bom? 2, menos 3 e menos 9. Tá certo? Substituindo na fórmula, mesmo padrão que a gente fez as anteriores. Cuidado nos sinais para fazer tudo direitinho. Então, a gente tem aqui, ó, menos da fórmula. B. Quem é B? B é, 3, é menos 3, né? Então, fica em parênteses para não ficar dois sinais juntos. Então, eu tenho menos, entre parênteses, menos 3. Baixa o mais ou menos, abra a raiz. Aqui, B ao quadrado. B não é menos 3? Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. Aí, continua, ó, menos 4 vezes AVC, menos 4. A, quem é A? 2 positivo. E C, 9 negativo, né? Então vai ser menos 4, vai multiplicar 2 e vai multiplicar menos 9, tá bom? E embaixo é 2 vezes A. Como A é 2, embaixo vai ficar 2 vezes 2. Tudo bem? Na substituição, vamos prosseguir aqui, ó. Menos e menos dá mais, 3, mais ou menos. Abra a raiz, né? 3 ao quadrado, 9. Esse valor aqui sempre vai ficar positivo, né? Porque o expoente é sempre par. Então, 9 positivo. Agora, a relação daqui até o final, certo, pessoal? Esse sinal de menos antes do 4 até o último valor que aparece aqui. Então, vou fazer logo a relação de sinal. Menos e mais dá menos. Menos e menos dá mais. Mais. Agora, multiplica, né? 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 9, 72. Certo? Sobre. Embaixo, 2 vezes 2, 4. Então, vamos continuar. Baixo 3, mais ou menos. Raiz de 9 mais 72 dá 81, sobre 4. Como só tem um valor dentro da raiz, eu vou encontrar essa raiz e prosseguir, tá bom? Então, eu vou baixar o 3, baixar o mais ou menos. A raiz de 81 é 9. Já encontrei a raiz, já desaparece esse símbolo do radical aqui, certo? Então, já tirei a raiz de 81 que deu 9. Não aparece mais esse símbolo da raiz, não. Sobre 4. Agora, eu vou fazer aquele momento final. Uma continha usando mais para encontrar o primeiro valor de x e uma continha usando menos para encontrar o segundo valor de x, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro, 3 mais 9 dividido por 4 e a outra 3 menos 9 dividido por 4. Só muda o sinal, que um é mais, outro é menos, certo? Bora lá. 3 mais 4 é 12 dividido por 4. Então, dá 3 positivo, né? Primeiro valor de x, 3 positivo. Segundo, 3 menos 9 dá menos 6 sobre 4. Se quiser dividir, vai dar com vírgula, né? Mas primeiro vamos fazer a relação. Menos por mais dá menos. Aqui a gente só simplificou. Simplificou por 2, que ficou 3 sobre 2. Quem quiser dividir, vai dar 1,5, né? 3 dividido por 2 dá 1,5, tá bom? Só que negativo. Então, os valores da letra C da primeira são... um dos valores é 3 e outro valor é menos 3 sobre 2, negativo ou 1 ou menos 1,5, tá bom? Essa foi a primeira questão, utilizando Bhaskara para a gente dar uma refrescada na memória e lembrar desse conteúdo aí, né? Que é um conteúdo de equação de segundo grau, mas que é muito importante também na função de segundo grau. Vamos agora dar uma olhada na nossa segunda questão. A segunda questão relativamente é mais simples, ela também tem a ver com a equação do segundo grau, né? Só que é a incompleta. O que seria a incompleta? É aquela que não tem os 3 coeficientes, né? A gente viu na primeira questão todas completas, que tinham o valor do A, do B e do C. Mas se faltar o valor do B ou o valor do C, então a gente diz que a função quadrática ela é incompleta. Está faltando algum termo, ou B ou C. Lembrando que não pode faltar o termo A, porque se faltar o termo A, ela deixa de ser de segundo grau, né? Então, pode faltar o B ou o C, nunca pode faltar o A. E nós temos
as maneiras de calcular aqui. Veja só. Aqui você tem f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a x ao quadrado menos 16. Na verdade, eu tenho incompleta, né, porque não tem os 3 termos, só tem 2, onde eu tenho o termo a, né, e o termo c. Não tem o termo b. Tá vendo? Eu só tenho o termo a e c. O x ao quadrado e o número solto. Como é que eu faço? A gente usa um método chamado de método da fatoração, né? O que é a fatoração? A gente vai ver alguma coisa aqui que tem em comum. Como não tem nada em comum, você coloca o x, a letra aqui, né? E vai fazer divisões pelo x. Por exemplo, x ao quadrado dividido por x dá x. Aí o que vai dando de resultado, você coloca dentro do parênteses. Tá bom? Então você tem essa parte aqui da divisão. Tá certo? Então nós temos aqui x ao quadrado igual a 16. Tá bom? Então nós temos aqui x ao quadrado igual ao 16. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque essa letra A aqui faltou tirar a raiz do 16. E na verdade, o 16 passa para o outro lado, ele é negativo, ele passa positivo, né? Esse aqui não é fator em evidência não, viu pessoal? É porque eu coloquei o padrão da letra C na A e depois esqueci de modificar. Então, na verdade, a letra A ela vai ser feita no estilo da B. Ou seja, você transfere o 16 para o outro lado, positivo, e depois tira a raiz do 16, certo? Então, na verdade, aqui o valor de x vai ser 4 positivo e 4 negativo. Tem uma dica também, que na videoaula que foi acompanhando a atividade não foi mencionada pelo professor, mas a gente vai chamar a atenção aqui. Tem algumas dicas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, quando ela for incompleta, do tipo A e C, a gente sempre vai ter o valor de os dois resultados iguais, só com um sinal diferente, um positivo e outro negativo, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, como passa o 16 para o outro lado positivo, que tira a raiz, aí um valor de x vai ser 4 positivo, que é a raiz de 16, e o outro valor de x vai ser 4 negativo, tá bom? Vocês desconsiderem isso aqui que ficou na imagem, que eu esqueci de alterar depois, mas os valores são 4 positivo, 4 negativo na letra A, tá bom? Olha a letra B, pessoal, é do tipo A e C também, né? Como é do tipo A e C, eu sei que vai dar o mesmo resultado, só que um positivo e outro negativo. O que é que a gente vai fazer? É só separar aqui o que tem letra de um lado e o número solto do outro, né? Era a mesma coisa para ter sido feita aqui na letra A. Então, o que é que acontece? Menos 2x ao quadrado está do lado esquerdo, tá certo? Só que o 18 ele tem que ser transferido para o outro lado, ele tem que ficar separado desse 2x aqui ao quadrado, certo? Então, como ele é mais, ele passa menos. Então, nós vamos ter menos 18, tá bom? O próximo passo, deixa só o x ao quadrado aqui e passa esse 2 para lá. Então, vamos fazer logo a relação de sinal, né? Menos e menos dá mais. 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu fiquei com x ao quadrado igual a 9. Para tirar esse expoente 2 aqui, eu tenho que colocar ele dentro de uma raiz. Então, eu tenho a raiz de x ao quadrado e a raiz de 9, né? A raiz de x ao quadrado é só o x. E a raiz de 9 é 3. Só que pode ser 3 positivo e 3 negativo. Como a gente falou para vocês, quando eu tiver função incompleta, do tipo A e C, vai dar no final o mesmo resultado numérico, só que um positivo e outro negativo, tá bom? As letras C e D também são incompletas, mas aqui é do tipo A e B, tá vendo? Ó, as duas primeiras que a gente fez era do tipo A e C. Tem aquela dica que eu falei a vocês, de dar sempre o mesmo resultado, um positivo e outro negativo. Quando nós tivermos funções incompletas do tipo A e B, um dos valores será sempre zero. E o outro valor a gente vai procurar, tá bom? Mas um dos valores será sempre zero. Então o que é que vai acontecer? Agora sim, quando você tem A e B, você vai usar fator comum em evidência, né? Que é a fatoração. O que é que tem em comum aqui com os termos A e B? O x. Então, o x fica fora. Aí a gente abre o parênteses e vai dividir cada termo desse pelo fator comum em evidência, que é o x. Tá bom? Assim, ó, x ao quadrado dividido por x dá x mais 5x dividido por x, ou seja, cortando o x, sobra 5. Fecha, parênteses igual a zero. O que é que faz? Ele diz que um dos valores, né,
é sempre zero. Como a gente falou, um dos valores é zero. Então a gente vai fazer o seguinte. Pega os valores que estão fora do parênteses. Esses valores que estão fora do parênteses, certo? O x e o zero. Então x é igual a zero. Então já tem o primeiro valor. Pega o que está dentro do parênteses e iguala também a zero. No caso, o que é que está dentro do parênteses? X mais 5. Então a gente vai ter x mais 5 igual a zero. Passando o 5 para o outro lado, x vai ser igual a menos 5, né? Porque o 5 mudou de lado, ele muda de sinal também. Ele é positivo, passa a negativo. Então os valores de x aqui, x é igual a zero e x é igual a menos 5, tá bom? Na letra D, o mesmo procedimento, ó. Tipo A e B. Eu tenho incompleto do tipo A e B. Um deles eu sei que vai ser zero, o outro eu vou calcular. Como é que eu faço? O que é que tem em comum aqui, entre os termos A e B? O x, né? Aí agora eu vou dividir. Menos x ao quadrado dividido por x, fica só menos x. Mais 8x dividido por x, cortando o x, fica só 8. Fecha parênteses igual a zero. Então, primeiro valor, pega o que está por fora do parênteses, x igual a zero é o primeiro. E o segundo valor, pega o que está dentro do parênteses e iguala a zero, né? Então vai ficar menos x mais 8 igual a zero, certo? Menos x mais 8 igual a zero. O menos x já está do lado certo, continua. Só que o mais 8 está do lado errado, ele vai ter que ser transferido lá para a direita, tá vendo? Então se ele é mais, ele vai para a direita, menos. Então eu tenho menos x igual a menos 8. Faça a relação, né, de sinal, menos e menos é igual a mais. X é igual a 8, então pode ser 0 ou 8, tá bom, pessoal? Antes da gente prosseguir para a última questão, vamos relembrar. Quando eu tiver incompleta do tipo A e C, vai dar sempre o mesmo resultado, só que um positivo, outro negativo. Quando eu tiver incompleta do tipo A e B, um dos valores vai ser sempre zero e o outro valor eu vou calcular como uma equação normal para descobrir quanto é, tá certo? Essas são as dicas principais. Pessoal, a fórmula de Bhaskara que a gente viu na primeira questão, ela é geral. Ela serve para funções completas e funções incompletas também. Se vocês quisessem, se a gente quisesse até usar a fórmula de Bhaskara para usar nessas incompletas aqui, encontraríamos os mesmos resultados. Demoraria mais um pouco pelo tamanho, né? Mas encontraríamos os mesmos resultados, tá bom? A fórmula de Bhaskara dá para fazer completas e incompletas também. Então, o que é que eu faço? Se eu quisesse utilizar a fórmula de Bhaskara aqui, o termo que faltar, eu boto zero. Por exemplo, nessa A, o coeficiente A seria 1, o B não tem, é 0, e o C é 16, negativo, entendeu? Pode usar a fórmula de Bhaskara nas incompletas também. O coeficiente que tiver faltando na formação da função, é só atribuir valor zero na hora de substituir, tá bom? E agora a gente vai, né, para a nossa última questão, né? A questão que diz assim, ó, tem outra forma também que ele chama que é a fórmula de soma e produto, né? Tem Bhaskara que é para todas as situações, tem os dois métodos que a gente viu de organização, né, e de fator comum e evidência, que é para quando for incompleta, e tem esse outro método também que é chamado de soma e produto. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que diz a soma e produto? Veja, na letra A eu tenho A, B e C. Se eu quiser jogar em Bhaskara, dava certo também. Mas a soma e produto diz assim. Para descobrir quem é a soma, eu uso a formulazinha, menos B dividido por A. Para descobrir quem é o produto, eu uso C dividido por A. Vamos separar aqui quem é A, B e C, vamos. O A é quem? É um positivo, ó, que é o valor que vem aqui, certo? Não tem, coloca 1. O B, menos 9. E o C, 20, que é o número solto. Então eu tenho A, B e C. Vamos jogar nas fórmulas? A soma é menos B dividido por A. Soma menos B. Quem é B? É menos 9. Por isso que a gente colocou um parênteses aqui, certo? Menos, aí menos 9, que é o B, dividido por A. Quem é A? A não é 1. Então eu faço menos por menos, mais 9 dividido por 1. 9 dividido por 1, 9. A soma tem que dar 9. Ô, Globo, esse negócio de soma quer dizer que um dos valores de x é 9? Não. A gente ainda vai descobrir os valores de x. Primeiro a gente detecta quanto é a soma e o produto. Quer dizer, o produto vem de multiplicação, né? Para depois descobrir os valores de x1 e x2, certo? Então, o produto. O que é que diz a regra de produto? C dividido por A. Quem é C? 20 dividido por A, que é 1. 20 dividido por 1, 20. O que é que eu vou imaginar agora? Eu vou imaginar o seguinte. Soma dois números que juntando eles dá igual a 9. Produto, multiplicação. Dois números que multiplicando eles
dá 20. Então, os mesmos números que eu somo dão 9 e esses mesmos números multiplicados dão 20. Quais são esses números? 4 e 5. Vamos conferir? Somando 4 mais 5, 9. E multiplicando 4 vezes 5, 20. Então, os valores de x são 4 e 5. O tamanho é menor por soma e produto. Às vezes você demora mais um pouco porque tem que estar, nesse passo final aqui, você tem que estar fazendo algumas estimativas, né, mentais para poder chegar nesse resultado. Mas por Bhaskara daria certo também esse mesmo resultado aqui, tá bom? Letra B. Vamos separar os coeficientes A, B e C. O A é 1 positivo, o B é 3 positivo e o C é 10 negativo. Vamos jogar nas fórmulas. Qual é a fórmula da soma? Menos B dividido por A. Então eu tenho menos B. Como B é 3 positivo, não precisa botar parênteses aqui, né? Menos da fórmula e o 3, que é o valor do B. Dividido por A. Quem é A? A é 1 positivo, né? Então, menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Vamos ao produto agora. O produto é C dividido por A. Quem é C aqui? Menos 10. Então, eu tenho C, que é menos 10, dividido por A, que é 1. Então, menos 10 dividido por 1 dá menos 10, né? Faz a relação e divide. Menos 10. Agora é o momento de eu imaginar. Dois números que juntando eles, somando eles, dá 3 negativo. E multiplicando eles, que é o produto, dá 10 negativo. Então eu cheguei a essa conclusão, que os valores são 2 positivo e 5 negativo. Vamos conferir? Se eu somar, quer dizer, se eu juntar 2 positivo com 5 negativo, vai dar 3 negativo. E se eu multiplicar, que é o produto, se eu multiplicar eles dois, vai dar 10 negativo, né? Então, realmente, na letra B, os valores procurados são 2 e menos 5, tá bom? Na letra C, mesmo raciocínio. Agora, vamos olhar os coeficientes bem direitinho. O A é menos 1, o B é 2 positivo e o C é 3 positivo. Vamos jogar na substituição. Primeiro, descobrindo a soma. A soma é o quê? Menos B dividido por A. Menos B. B não é 2? Então, fica menos 2 dividido por A. Quem é A? A não é menos 1? Menos 1. Então, quando eu divido menos 2 por menos 1, eu faço logo a relação. Menos e menos dá mais. Depois divido. 2 dividido por 1, 2. Então, a soma dá 2. Vamos olhar o produto. O produto vai ser C, quem é C? 3, dividido por A, que é menos 1. Então, eu faço mais por menos dá menos. 3 dividido por 1 dá 3. Eu vou imaginar dois números que juntando eles, quer dizer, somando eles, dá 2 positivo. E multiplicando eles, dá 3 negativo. Os valores são 3 e 1 negativo. Se eu junto 3 positivo com 1 negativo, dá 2. E se eu multiplico 3 com 1 negativo, dá 3 negativo. Então, nessa letra C, os valores procurados são 3 positivo e 1 negativo. E a última letra, né? Aqui A, B e C está tudo organizadinho. Então, o A vai ser 2 positivo, o B vai ser 8 negativo e o C vai ser 24 negativo. Vamos jogar na fórmula. A soma, menos B dividido por A. Menos B. Como o B é negativo, a gente colocou um parênteses aqui para não ficar dois sinais juntos, certo? Então, menos da fórmula. B é menos também, então menos, entre parênteses, menos 8, dividido por A. O A não é 2, dividido por 2. E o produto? O produto vai ser o valor de C, que é menos 24, dividido por A, que é aqui 2 positivo. Vamos olhar logo a soma. Menos e menos dá mais, fica 8 positivo. Dividido por 2 dá 4 positivo, tá certo? Agora o produto. Menos por mais dá menos. 24 dividido por 2 dá 12. Eu vou imaginar dois números que somando, juntando, dá 4 positivo. E multiplicando, né, que é o produto, dá 12 negativo. Os mesmos números, certo? Então chegamos à conclusão que é 6 positivo e 2 negativo. Porque se eu junto, quer dizer, se eu somo 6 positivo com 2 negativo, vai dar 4 positivo, certo? E se eu multiplico 6 por 2 negativo, vai dar 12 negativo, que é o produto ok. Tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha nas três questões, né? É um assunto extenso, porém é muita coisa de revisão, de coisas que possivelmente vocês já viram no nono ano, certo? Dá uma olhadinha, acompanha com calma, vê se conseguiu entender. Se não tiver
entendido ainda, com muita dificuldade, entre em contato para a gente esclarecer melhor, tá bom? Então é isso aí. Foram as nossas correções, mas antes da gente encerrar, nós temos o desafio de hoje. Também um desafio fácil, tá bom? Um desafio fácil para essa semana. O desafio é o seguinte: descubra o nome da quinta filha, certo? E diz: Calendária teve 5 filhas. A primeira chamava-se Janeiro, a segunda chamava-se Fevereiro, a terceira Março, a quarta Abril. Qual é o nome da quinta? Leia com atenção. Fácil, né, pessoal? Entenderam? Foi? Simplesinho, pessoal, né? Nada de cálculo, só observação, dá uma olhadinha bem direitinho aí, né? Então nós temos aqui, é só para você descobrir qual é o nome da quinta filha, tá bom então? Então, espero que vocês tenham entendido, estou à disposição, tá bom? Para tirar as possíveis dúvidas, acompanhe o material e qualquer coisa vamos nos comunicando para sempre facilitar, né? Para que fique melhor da gente enfrentar esse momento, né? Que a gente não pode estar presencialmente explicando, tirando uma dúvida de outra coisa, mas e na medida do possível, de forma virtual, vamos aproveitar, né? Para procurar aprender cada vez mais, certo? Fiquem com Deus, um abraço a todos, até a próxima.